Queridos irmãos e irmãs, há 40 dias atrás nós estávamos celebrando o Natal. Parece não, 40 dias já passaram. E a igreja traz no seu calendário litúrgico, 40 dias após o Natal, a festa da apresentação do Senhor. Trata-se de um costume herdado, de um rito ou de uma cultura não nossa, mas do povo judeu. Todo filho, primeiro filho de um casal, sendo ele do sexo masculino, deveria ser apresentado no templo. Nós poderíamos talvez fazer uma série de indagações diante disso, e uma delas é por que ele pode ser uma menina? Tinha que ser um menino, por quê? Por razões culturais. O judeu, por natureza, ele levava em conta os seus princípios culturais estabelecidos em sua lei judaica, Torá, na qual se dizia exatamente que a nenhum ser humano seria dado o direito de derramar seu próprio sangue. Tanto é que as religiões, ainda hoje chamadas veterotestamentárias, que seguem o Antigo Testamento, ainda hoje não doam sangue nem recebem sangue de ninguém. Se você pedir uma gota de sangue no testemunho de Jeová, jamais ele vai lhe dar. Se você oferecer uma gota de sangue para ele, jamais ele vai aceitar. Morre, como nós já ouvimos casos dessa natureza, e não aceitam nem doam sangue de jeito nenhum. A concepção primária dos judeus era que no sangue humano ali existia a alma de uma pessoa. E eu não posso passar a minha alma para você, muito menos derramar o meu sangue. Por isso que para o judeu é abominável por natureza uma pessoa que mata a outra tirando o sangue da outra, derramando o sangue da outra. Você imagina então o que foi para os judeus ver Jesus pendurado na cruz, derramando muito sangue. Um escândalo, sem dúvida. E aí fica fácil agora imaginar por que as mulheres para o judeu não tinham esse valor. Por questões naturais, razões naturais do corpo feminino. Então não é possível qualificar o elemento feminino como importante, uma vez que havia necessariamente uma infração destes princípios, quando a pessoa derrama o próprio sangue. Então o menino primogênito, o primeiro filho, homem, deve ser trazido ao templo para ser consagrado, ou ser consagrado. O elemento feminino ficava em detrimento quando o maior também, se não tivesse condição de gerar filhos, quando o maior, se não tivesse um esposo, quando o maior, se não tivesse a possibilidade de criar uma família. É por isso que na Bíblia se fala tanto, no Antigo Testamento e no Novo, se fala tanto da questão de amparar órfãos e viúvos. Exatamente por isso. Um dos salmos vai dizer: ele ampara o órfão e a viúva e retira do monturo o indigente. Amparar o órfão e viúva significa que é um menino que não tem pai e uma mulher que não tem marido. Está desamparada totalmente no contexto da sociedade de Jesus. Nesse sentido, Nossa Senhora teve o seu filho unigênito e primogênito. É importante isso para nós católicos. Unigênito, primogênito. Foi primeiro e único para nós católicos. Há quem diga que nós já temos mais filhos, não importa. Para nós, a verdade que foi para nós é esta: foi primeiro e foi único. Traz o seu filho, veja que está escrito no Evangelho exatamente isso. Quando se completar os dias para a purificação da mãe e do filho, não se fala do pai.
cultura do povo judeu, para que purificar o esposo ou o pai? Não precisa. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe do filho, vamos lá. Levemos esta criança ao templo. Jesus é trazido pelos seus pais ao templo. Aqui eu paro por um instante e quero somente frisar a importância que dá o Evangelho de hoje ao templo. Nós católicos estamos perdendo aos poucos e cada vez mais esta noção de templo desta casa, por exemplo. Isto porque a Igreja Católica, no desejo de evangelização, foi se expandindo de tal maneira que hoje faz, por exemplo, um rincão, um barracão grande, uma igreja. Faz de um espaço de campo de futebol um lugar da missa. E, por vezes, nas modernidades da vida, a gente encontra muitos fatos onde construir igrejas que nem parecem igreja. Tem que uma placa na frente da igreja católica. Porque são feitas em nome da modernidade. Eu não sou um tempo tão antigo assim, mas eu gosto de igreja com torre, eu gosto de igreja com sino, eu gosto de igreja com cara de igreja. A gente chega às vezes em certas igrejas que vai falar, dá trabalho saber da igreja. E fica assim, o que é que tem de elemento celebrativo ou visual que nos mostre que este ambiente é sagrado? Então, quando cheguei pela primeira vez nessa igreja, depois de reformada, eu olhei isso aqui, esse painel aqui atrás. Meu Deus, que é isso? E perguntei onde está a cruz desta igreja. Onde está o crucifixo desta igreja, que é o símbolo de nossa fé? Aonde está? Ali, no canto da São Tiago. Eu parei de rosa por aí. Alguma coisa está errada nessa história. Porque nós professamos a fé de São Paulo do Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Mas o sinal expressivo da nossa fé cristã é, sem dúvida, a cruz. É a cruz. Quando eu olhei aqui, eu vi esse ícone, que não é de cultura nossa, é de cultura oriental, é de cultura de outro lado do mundo, que pode ser bonito, mas não expressa aquilo que a gente vive aqui. Eu disse, mas uma igreja tão pequena, tanto desenho na parede. Pensei comigo, disse, não, estou chegando. E vi que a cruz do Nosso Senhor, que está ali de lado, posso estar de lá. O templo é um lugar sagrado. E deve expressar, deve ser, toda a igreja deveria ser, dizem os documentos da igreja, todo o ambiente de igreja deveria ser um ambiente que, ao entrar, ele te convida a rezar. Há certas igrejas por aí fora que são verdadeiros salões. A gente entra e parece que está. Não tem nada. Uma coisa assim. E a gente fica perguntando, mas você pode dizer, mas eu estou fazendo bobagem, isso é besteira. A gente pode rezar até dentro do quarto da gente. É verdade. Mas o templo é um lugar sagrado. E se assim não fosse, a Sagrada Escritura não ressaltaria isso com tanta nobreza. Por esse lugar aqui, este lugar aqui, é um lugar sagrado. Só deveria se prestar à oração. Lembra que teve uma vez que eu estava na paróquia e me pediram, o padre, a gente pode fazer depois da missa, dentro da igreja, a colação de grau do colégio? Eu perguntei na hora à diretora da escola, não tem outro lugar? E tinha. Não tem outro lugar. Não, porque a igreja é mais bonita, é o cenário mais bonito. Para entregar os canudos aos alunos. Minha querida, a igreja é um templo, é um lugar que se presta ao culto e à oração. Não seria correto para nós aqui, e podemos até fazer com necessidades pastorais, não é correto fazer aqui dentro de ensaio de canto, não é correto fazer dentro de reunião, não é correto nada que não seja oração ou culto, ou celebrações. Nada seria correto fazer além disso. Podemos fazer com necessidades pastorais, repito, mas esse lugar aqui é sagrado.
É o espaço sagrado que existe em Santo é este lugar. É este. Por que ele é sagrado? Se pudesse dar vários motivos, posso dar, mas um deles eu dou, que simplesmente justifica tudo, por causa daquele espaço ali. Somente por causa disso já seria o suficiente. Ali tem o sagrado, e tem a hóstia consagrada. Por isso esse lugar não é igual ao clube, não é igual a casa do padre, não é uma casa de ninguém, é um lugar diferente. Então, eles levam o templo para a consagração e trazem o menino diante de um homem idoso chamado Simeão. A quem tinha sido prometido que não morreria sem ver Jesus. É bonita a cena descrita, porque o idoso pega a tradição do Antigo Testamento com Jesus, expressão legítima do Filho de Deus, o próprio Deus feito Filho, e ele vai dizer: agora eu posso partir em paz. Meus olhos viram, eu digo: tenho mais nada, eu posso morrer agora tranquilamente, estou bem. Mas ele diz: o que meus olhos viram? Meus olhos viram a luz que veio para iluminar todo mundo. Ele professa Jesus como luz que ilumina as nações. Por isso nós começamos a missa com a bênção e a procissão da luz. E vai dizer para Nossa Senhora uma coisa muito curiosa. Duas coisas. Ele vai dizer: esse menino aqui, ele vai ser motivo de alegria para muita gente, mas vai dar muita dor de cabeça a outros. Ele vai ser motivo de queda para alguns, mas de reerguimento para muita gente. Ele sabia claramente que Jesus iria destronar muita gente poderosa, mas ele ia levantar muita gente também da lama e do pecado. Este menino vai ser grande, mas você se prepare, porque uma espada de dor vai transpassar a alma. Ele se referia exatamente ao sofrimento da Virgem Maria mais tarde, com o sofrimento na cruz, etc. A festa da apresentação, mais do que recordar o dia que levaram Jesus para o templo, né, é uma festa que vai nos remeter ou trazer à memória, de modo mais concreto e intenso, o seguinte propósito: do jeito que Jesus foi apresentado ao templo, diz a oração de hoje, tão bonita no começo da missa. A primeira oração do Padre Jesus foi assim: assim como o vosso Filho foi apresentado ao templo, fazei com que nós nos apresentemos diante do Senhor com o coração purificado. É a primeira oração de hoje da missa. Fez a oração em nome da comunidade, pedindo que Deus nos possibilitasse chegar perto dele ou nos apresentar diante dele com o coração purificado. Olha uma coisa curiosa e última no Evangelho. Diz assim: Jesus crescia, o menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Em outras traduções vai dizer: ele crescia em estatura, sabedoria e graça de Deus. Toda pessoa é chamada a, diante de Deus, crescer em alguma coisa. Eu me lembro que uma vez eu estava me encontrando esses encontros de igreja grandes assim, com muita gente, e eu estava numa palestra e fui falar sobre isso. E eu disse assim: toda pessoa é chamada a crescer diante de Deus, em estatura, sabedoria e graça. E uma senhora do meio do povo levanta a mão lá no meio da multidão e diz: pai, com licença. Eu digo: não sou eu que vou falar, não é ela. Tinha uma senhora nanzinha lá da pequenininha assim, pequenininha. Aí eu li. Ela vai aí, certo? Ela vem, ela chega pequenininha, bem pequenininha mesmo. Eu tinha dito que tem que ser estatura. E lá vem aquela senhora para mim. E ela pegou o microfone, deu para o microfone aqui. Ela disse assim: eu acho que Deus se esqueceu de mim. Porque o Senhor disse que todos nós temos que crescer em estatura e eu não cresci. Minha senhora, não é? Eu não estou falando em tamanho de gente. A
pessoas com 2 metros com um coração muito menos amoroso do que o seu, certamente. Há pessoas com 2 metros de altura que podem temer a Deus muito nessa hora, procurando exemplos comparativos, situações comparativas, para entender que não é questão de tamanho apenas. Estatura, sabedoria e graça dentro de Deus são 3 elementos importantes para o crescimento. A estatura não é tanto o tamanho, é mais o desejo de estar dentro de Deus, sabendo que sou chamado a evoluir de alguma maneira, de alguma forma. De alguma forma. Então, a festa da apresentação tem várias lições que a gente pode colher diante da palavra de Deus aqui. E uma delas é exatamente esta: sou chamado diante de Deus a me apresentar para dizer a Ele: eu gostaria que o Senhor fizesse evoluir, crescer em algum aspecto que o Senhor acha interessante, que eu ainda preciso caminhar. Há muitas coisas em mim que podem ainda estar engatinhando. Eu gostaria que o Senhor desse um comando, pudesse me ajudar ou me mostrar caminhos que eu possa evoluir nisto que o Senhor achar mais interessante. Você fecha a apresentação. E é bonito porque traz a gente para cá, para se apresentar a Ele e dizer: me conserte, me faça crescer naquilo que o Senhor achar melhor.